Bem-vindos, andorinhas, a mais um episódio aqui no podcast Fora da Casinha. Aqui você sempre encontra entrevistas com pessoas reais que contam as suas histórias de imigração e um pouquinho das dores e das delícias dessa experiência. Hoje, a nossa convidada especial é Janete. Muito obrigada, Janete, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de receber você aqui. Eu que te agradeço. Olá, pessoal. Boa tarde, né? Que aqui nós somos já 14h30. É um grande prazer, né? Compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu tenho certeza que a sua história vai ser muito, como é que eu vou dizer, impactante para algumas pessoas e um Sim. sinal de que existem mulheres no mundo que são fortes, corajosas e essa força está dentro de todos nós. E você, para mim, é uma pessoa que representa essa força feminina de falar, eu posso, eu consigo. Tô me arrepiando de falar de você, porque é isso. As pessoas vão descobrir, nós vamos agora contar a sua história, uma linha de tudo que aconteceu. E eu tenho certeza que a sua história de vida é um exemplo para muita gente que nem acredita, sabe, que pode acontecer. Sim, é uma história mesmo, realmente uma história de vida com coisas boas, coisas ruins, né? Teve poucas coisas ruins, mas bem grave, né? Principalmente na minha imigração. Ela começou do Brasil para a Itália, até ali foi tudo bem. Você estava com quantos anos quando você foi para a Itália? 36 anos. 36 Hum, anos? Desculpa, 39 anos. E você foi para a Itália por quê? A minha irmã tinha um namorado italiano que foi passear no Brasil e o irmão dele foi junto. Ele tinha esse rapaz, Marcello, 23 anos, a minha filha 17. Eles se conheceram, se apaixonaram. Amigo da tia da sua filha. Cunhado da minha irmã, Ah, né? Minha irmã, aí ficou a coisa em família. mais ou menos por aí, sabe? Apaixonou com a sua filha, que deve ser uma morena linda. Com a minha filha realmente né? Mãe é sempre mãe. Aí pediu para minha, como fala, em juiz, emancipar, Ah, para para emancipar. emancipar, Ela com 17 anos. 17. Ele ficou Aí apaixonado com ela. ficou, mas Quis ela já casar. estava muito perto de completar 18, faltava. Eu falei que não, porque eu tinha medo, por Queria mais que a minha segurar irmã ela, estava né? junto, eu tinha medo que ela fosse, sabe, para fora do Brasil, assim, para mim parecia que ela estava indo para fora do mundo, né? Eu nunca imaginei, nunca pensei em ir longe, Era a única sabe? filha? Não, tem um rapaz mais velho que ela, e o outro que era mais novo que ela, que é mais novo que ela. Aí emancipei, faltava 3 meses só, mas quando ela fez 19, ele já foi para o Brasil para casar com ela, Meu Deus! italiano. Ai, o coração dessa mãe, hein? 17 anos. Mas a minha filha foi assim, uma menina, eu falo que ela deu mais trabalho do que os rapazes. A menina com 14 anos fugiu com o namoradinho, porque queria namorar e casar, tão novinha, e eu não deixava. Aí ela arrumou um meio. Se eu fugir com você, vou voltar, a mãe faz casar. Mas Não, nessa, não deu certo. deu certo, voltou e ainda voltou grávida. Meu Deus! 2 noites que ela dormiu fora. Meu Mas o rapaz foi muito homem, amou muito ele, até hoje é o pai da minha neta mais velha. E viveram juntos, era muito criança, ele com 18, ela com 14. Meu Deus. Viveram juntos Ela já 4 anos. estava desperta, né, para ter uma família. Eu acho lindo isso. É porque eu também casei muito cedo, né? Eu acho, assim, ó, eu lembro de ser adolescente, de ter aí os 14 anos, e já ter meninas na minha escola grávidas e tudo, e eu falava, meu Deus, que loucura, perde a vida na época. Hoje em dia eu olho, eu tenho outra visão. Eu acho que a pessoa que tem filho novo consegue desfrutar mais dos filhos, dos netos, e consegue até ter bisneto. Então, hoje em dia eu já tenho uma visão de que, gente, a pessoa que quer ter filho, o mais cedo possível melhor, para poder conseguir Exato. aproveitar a família. Exatamente. Eu amei isso tudo, de eu ter casado muito nova, porque agora sai com os filhos, perguntam se o É filho ser mais velho é meu namorado. irmão, outros perguntam se é meu marido mais velho.
O mais novo pergunta se é meu irmão. Você com a ferramenta daquela, hein? As pessoas perguntam se a minha filha é minha irmã, porque parece muito comigo. Nunca se é sua mãe, não. Nossa, sua irmã é bonita, falou assim, sabe, com ela. Não, e você está disposta para poder aproveitar os filhos, os netos. Você tem já netos, né? Tenho um neto de 25 anos, uma de 22. Isso é maravilhoso. Uma de 19, uma de 20, porque são 3 filhos, então tem filho com a mesma idade. Tenho a mais nova, vou falar os últimos 3, 7, 5 e 4, 3 anos e meio. Nossa, você deve se deliciar quando vai no Brasil, né? Com a meninada toda a volta. Então, 3 estão na Itália, né? Aliás, a de 22 e a de 5, da Kátia, da minha filha, estão na Itália com ela. O filho dela, de 19, está aqui em Luxemburgo. Ah, tá aqui, você tá com Tá, porque minha filha se separou desse italiano e o italiano tá aqui. Eu que trouxe ele pra cá. Ah, que legal. Mas aí a sua filha, com 17 anos, ela continuou morando no Brasil? Não. Ou ela já foi pra Itália? Aí ela casou ela foi com 17 anos, ficou lá por um ano, nesse namoro, já era mãe, né? Uhum. A menina ficou comigo, a criança eu não deixei levar. Só foi depois de 2 anos. A Maísa ficou comigo, ela veio só. Achei estranho, né? Uma menina assim, desgarrar tão rápido da filha. Deixou comigo e foi com o namorado. Você achou assim, vou ficar com a minha neta que ela não vai ter coragem, mas ela foi. Foi, e a menina ficou comigo 2 anos. Aí depois que eles casou, aí ela falou, mãe, deixa eu levar ela embora. Eu falei, claro, é sua filha. Claro. Mas a menina não queria ir. Mas foi bom que você conseguiu dar para ela a liberdade de vir, para ver se ela gostava, se realmente era aquilo que ela queria, para depois levar a menina. Para não desestabilizar, né? Às vezes a pessoa Exato. vai com a criança para um lado, vai para o outro. Exato. E não dá certo aqui, não dá certo aqui. Foi legal a sua atitude como vó e tudo. Fiquei com a Maísa. O Marcelo ajudava muito na parte financeira para a menina, porque nessa altura eu já tinha divorciado, né? O pai dos meus filhos. Ele adoeceu. Não sei, de repente, assim, eu acho que, não sei se hereditário, um problema psicológico. A mãe dele morreu mesmo completamente fora dela, ficou louca. Depois um tio e depois ele. Então você estava separada quando você estava com a Maísa lá? Ele já tinha sumido. O médico, eu internei ele várias vezes. Eu casei muito cedo, com 16 anos, 15. E ele com 19, 18. Vivemos muito bem, era um bom marido, só que adoeceu. E internei ele várias vezes em hospital psiquiátrico. A um ponto do médico falar, pode sumir com essas crianças, que ele vai matar você e as crianças. Misericórdia. O negócio era sério. Quando ele ficava assim, ele dormia bem e acordava mal. O irmão dele vigiava para mim dormir. Eu vigiava para o irmão dele dormir. E um dia o irmão dele cochilou um pouquinho, ele pôs álcool na casa inteira, comigo e as crianças. Meu Deus! A vizinha que viu, e o fósforo molhou. Por isso que ele não conseguiu tacar fogo. Foi uma vida assim bastante... Você ali já tinha que ter força, já era Muito, eu já tinha sofrido muito nessa altura, porque ainda fiquei com ele uns 3 anos, ele doente. Tentando, porque ele era um bom pai, um bom marido. Eu sabia que ele só agredia quando estava doente, porque ele deitava normal e acordava assim. Problema psicológico, pesadíssimo. Aí, nessa última vez que ele tentou pôr fogo com nós dormindo, internou ele, o médico me chamou e falou, olha, eu vou manter ele internado, a senhora tenta desaparecer com as crianças, porque ele vai procurar fazer mal só quem ele ama. Não entendi, mas... Não tem como entender a doença? Não, porque ele só fazia mal, quando ele ficava assim, ele já amanhecia meio odiando. Odiando e as crianças não podiam chegar perto dele. Você vivia um conflito muito forte, porque uma eu não pessoa sabia que você como é que ele ama acordava. e que você não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Não sabia. Você tinha que proteger seus filhos. E isso começou depois de 9 anos de casado. Eu vivi com ele 12 anos. Então, quer dizer, você já estava separada e você trabalhava de quê? Quando a minha filha foi embora? Então, aí eu fiquei, o Marcelo foi conversar comigo, né? E falou, olha, se você não quer deixar levar a menina, eu entendo, contradutor. Nem minha filha falava.
a senhora fica em casa e eu mantenho a senhora e a criança. Os outros dois já estavam casados, vivendo a vida deles. Seus filhos. Foi um genro bom, né? Até hoje nós temos muita amizade. Ele mora, tanto que ele veio embora para cá. Foi quando ela voltou grávida no Brasil, já com uma barrigona, e foi buscar a Maísa. Quantos anos? 2 anos? 2 anos depois. Aí ela engravidou dele, do marido. No Marcelo, Aí foram lá no Brasil, mãe, deixa eu levar mais, e não quis levar tudo. Foi, né? ligou antes que isso. Aí eu vim quando ela estava para ganhar o bebê. Esse primeiro bebê, com ele. Só tem ele, Só tem ele. com o Marcelo. Uhum. A Maísa é daquele filho, é daquele que ela fugiu. A mais velha, a que ficou comigo. Aí a Maísa já tava com o quê? 4 aninhos? Por aí. Quando eles foram buscar. E daí buscou a Maísa no Brasil, e daí você ficou lá sozinha. Que os filhos, os dois já estavam casados. Tava o mais novo, tava morando com a minha sobrinha. Eu tava morando em Campinas. Eu já tinha ido embora para Campinas. Eu sempre fui aventureira, assim. Eu conheci esse meu marido em São Paulo. Lá vivemos muitos anos. Depois eu conheci umas amigas em Campinas. Fui embora para Campinas. Sempre fui cozinheira. Tem 35 anos que eu sou cozinheira. Com meu marido eu não trabalhava. Eu não sabia fritar um ovo quando esse homem adoeceu e que eu tive que trabalhar. Sabe? Porque ele pagava desde da babá até... Eu acho que naquela época que um pobre, né, que eles falam, que pobre para mim não existe, cada um corre atrás daqui, consegue alguma coisa. Eu tinha televisão a cores em todos os cômodos da casa. Você vivia super bem. Super bem, super bem. Super bem, ele era um homem muito trabalhador e me dava muito conforto. Tanto que meus filhos tinham babá, eu tinha lavadeira, quando a máquina de lavar comprou, tudo, eu tinha de tudo. E o que foi feito do seu marido? Desapareceu. Em 2000 ele saiu, passou... Eu já tinha largado dele. Ele passou na minha casa, quando ele estava doente, ele me pediu um dinheiro emprestado. Aí ele já não me fazia mais mal. Eu fugi com as crianças, voltei para Divinópolis. Ah, porque você é de Divinópolis, Sou. né? Aí ele foi na minha casa, um dia ele estava bem da cabeça. Perguntou se eu tinha um dinheiro para emprestar ele, porque ele tinha perdido o cartão do banco, alguma coisa parecida. Eu falei, tenho. Emprestei ele o dinheiro. Ele voltou lá em casa depois de uma semana. Eu notei que ele não estava normal. Ele falou, vim trazer seu dinheiro. Me deu o dinheiro. Eu falei, onde você vai, Toninho? Eu brinquei com ele assim. Ele falou, vou precisar comprar verdura para Cida, Cida é a irmã dele, com quem ele morava. E ele foi comprar essa verdura, isso em 2000, dia 11 de dezembro de 2000. Eu sei a data porque eu estava preparando a festa de 1 ano do meu neto mais velho. E nunca mais ninguém viu ele. Nunca mais. Você foi a última pessoa a ver ele. Sim, porque ele saiu, ele estava até com aquela mania dos brasileiros, né? Com a camisa jogada no ombro, a carteira enfiada assim no cós da bermuda. Me pagou, sempre foi muito correto. E dali nunca mais ninguém viu, nunca mais. Que loucura, né? Tanto que para o meu divórcio levou anos, né? Para poder... Porque o juiz ficou procurando, e ele nunca tinha tirado o CPF. Lembra quando abria conta só com a carteira de trabalho? Uhum. Ele nunca tinha CPF, tinha eleitor, ele nunca tinha tido. Isso foi em 2000, nós estamos em 2025. Quanta coisa mudou de lá para cá, né? Meu filho mais novo estava com a minha sobrinha, porque eu trabalhava em São Paulo, depois fui para Campinas, e esse meu filho mais novo, ele estava com 10 anos, ele estava com a minha sobrinha. Fui trabalhar aí de cozinheira, mas em casa de família, de gente muito rica lá em Campinas, sabe? Trabalhei em casa de família lá. E daí depois, qual que foi o momento que você foi para a Itália? Quando a Kátia ganhou o Gianluca, aí ela pediu para mim ir passar um tempo com ela, né? Porque a Maísa foi eu que cuidei, aquela coisa de umbigo, aquela coisa... E ela falou, mãe, os italianos não é como nós, ela pega o menino tudo torto. Lembra aquela época que usava coeiro? Não sei se você chegou a conhecer. Faixa para não ficar ambigudo. Sim. Ela aqui, a mulher pega o menino, senta o menino, pelo amor de Deus, vem cuidar dele. Aí eu falei, tá. Aí eu vi o Gianluca que eu tava com 2 meses, eu acho. Falei, eu vou e depois eu vou embora. Mas você veio para cuidar do umbigo dele, alguma coisa assim? Esperar ele completar uns 6 meses, para ele ficar durinho, para ela cuidar, e daí eu não voltei mais pro Brasil.
E ela estava trabalhando na época? Não, Não, ela ela estava também cuidando do nunca menino trabalhou com o Marcelo. quando ela estava com esse marido. Não, nunca trabalhou. Aí trouxe a menina, Aí aí ela ficou com as trouxe, duas crianças. ficou. E a Maísa se adaptou bem com ela depois? Sim, ela, porque nunca perdeu o contato, telefone. Quando veio, rápido aprendeu a chamar ele, que ele falava, eu sou seu papai. Ai, Ele que chamava, chama bonito. até hoje, ela tem 22 anos e chama ele de papai. A sua filha viveu o sonho de muita brasileira, né? Chegar um príncipe italiano no Brasil, Por sinal, era um se príncipe mesmo, apaixonar por muito ela. bonito, bonito do olho verde, era uma pessoa, era um homem muito bonito. E muito trabalhador, ele é hidráulico. Isso é o que é o mais importante, né? O caráter, que é um homem de muito bom caráter, né? Mas aí você veio pra Itália com ele Aí pra vim cuidar para do Itália para menino. cuidar do menino, daí ele fez meus documentos, né? Com o direito de vó, carta de sojourno. Aí fui para. Eles moravam em Ancona, eu fui para o Peru, de onde morava minha irmã, já arrumei trabalho. Aí comecei a trabalhar em restaurante brasileiro. Me empolguei, por quê? Brasil, aquele salário mínimo, né? E na época que eu cheguei na Itália, em 2006, era salário muito bom. Uma cozinheira ganhava 3.000 euros para trabalhar de quinta a domingo. Uau! Só jantar. Eu pegava o serviço às 4 da tarde. 4 dias por semana. 3.000 É muito euros. trabalho também, né? Não Cozinhava digo porque pra. eu tenho prática demais, então para mim fazer comida para 200 pessoas é mais fácil que fazer para 20. Você não achava pesado? A Itália, na Itália tem uma coisa muito boa. O salário lá, infelizmente, caiu muito. Itália na cozinha tinha uma pessoa só para o forno, eu que fazia tudo, mas ela que cuidava do forno, enrolava pão de queijo, para lavar louça, tinha a minha ajudante que cortava tudo, me dava tudo. Então, para mim, era só fazer e montar prato. Sabe? Trabalhar pesado mesmo é Luxemburgo. Aí sim, porque, infelizmente, a maioria dos patrões não quer pôr ajudante de cozinha. Aí você acaba fazendo serviço de 2 pessoas. Aí é pesado. Foi assim que começou todo o meu problema de saúde, que antes de começar a trabalhar normal, vou te contar como foi minha vinda para cá. Lá na Itália, você ficava trabalhando de quinta a sexta? De quinta a sexta. Quinta a domingo? De quinta a domingo. Ai, desculpa, então você errou Eu também. falei errado. Quinta, sexta, sábado, domingo. 4 dias. 3.000 euros. Dias, só jantar. Mas era o restaurante. Trabalhei em 3 restaurantes na Itália por esses 13 anos. Foi muitos anos em cada um. Você ficou um tempão, né? Nossa, Sim. é muito bom, né? Era restaurante frequentado por 500 pessoas. Eu, assim, quando você me fala isso da Itália, eu não tinha essa percepção, que eu sempre achei que a Itália fosse, assim, muito trabalho e que não pagava bem. Não, o salário lá na época, até quando eu vim para cá, estava já baixando. Tava já baixando. Tá. Hoje em dia, como é que tá? Você tem noção? Dizem que uma cozinheira lá agora está ganhando 1.500 euros. Quando eu cheguei em 2006, eu cheguei a ganhar 3.500 só para cozinhar. Eu tinha quem cortasse até a cebola. Um contrato CDI. E alojamento. Tinha meu quarto numa casa onde ficava todos os brasileiros, se dávamos tudo muito bem, nunca teve problema nas nossas casas. Era assim, tipo um apartamento grande, um quarto para cada pessoa, sabe? Também todo mundo trabalhava, cada um seguia a sua vida para lá e para cá, muita amizade. Nunca, não lembro um dia sequer de uma discussão dentro desses alojamentos. Tava todo mundo feliz, né? Assim, Tava, tudo bem sim. empregado, acho Todo que. mundo bem empregado, todo mundo trabalhava no mesmo local. Uhum. Sabe? De segunda a terça, geralmente, alguns sumiam, só voltavam no dia de trabalho, Uhum. no domingo depois do Ia horário. passear, conhecer a Itália, que deve ser linda, né? Sim. E daí você morava sozinha, então, nessa época, nesse alojamento, sem a sua filha, no caso. Com a minha filha mesmo eu morei pouco. Fiquei com ela até aprender a falar, nem aprender a falar língua. Eu fiquei na casa dela por menos de um ano. Muito menos, muito menos. Eu nunca parei, eu sempre gostei de trabalhar. Falei, eu não vou voltar para o Brasil. Eu vi um anúncio procurando cozinheira. Eu falei para o Marcelo, ele estava falando, vamos fazer seu documento, fica aqui, tudo. Aí ela já estava falando, ela traduzia, eu também já estava entendendo bem. Ela pegou, aí eu liguei naquele anúncio, restaurante brasileiro, lá Mulatas. Liguei,
Falei restaurante brasileiro, alguém aí fala, né? Vai falar português, né? Claro. Mas eu já perguntei, é italiano ou português? Né? E ele é italiano, por acaso, o Paulo. Aí ele falou, mais rápido, pera que eu ainda sabia falar muito português. Ele falou, eu vou chamar minha mulher, a Cláudia. E falei com ela. Que era Que brasileira? é brasileira. Ou seja, uma brasileira que abre um restaurante brasileiro na Itália. Casada com Casado com italiano. italiano. Nossa, o melhor patrão que eu tive no mundo. No mundo que eu digo, em todos os países que eu fui. Pensa no italiano que valorizava o trabalho da gente. Até hoje. Ele fala que eu fiz ele crescer, porque eu conheci ele com um restaurante, hoje ele tem 4. Que pensa. A Depois- pessoa quando é boa. Depois ele fez laboratório. Eu fazia comida em um local e levava para os restaurantes. Lá em Portugal o pessoal chama isso de catering. Catering. Laboratório, né? Então, laboratório. Ali eu produzia todos os pratos e saía as caixas para os restaurantes. Era muita comida, né, que você fazia. Comida brasileira. Você chegou a fazer cozinha italiana Sim, nessas coisas? sim. Aprendeu, né? Aprendi, mas às vezes eu punha 1 ou 2, 3 pratos assim, porque eu não sei o que o italiano vai procurar comida no restaurante brasileiro, mas sempre tem um que, Aham. como diz o Paulo, como um rompe-coglione. Paulo falava, tem um rompe-coglione que é comida massa aqui. O próprio italiano falava, porque é meio exagerado, né? Você vir num restaurante brasileiro procurar comida italiana. Aham. Mas pra você, como experiência de cozinheira, você acha mais difícil a comida italiana? Não, né? É fácil, né? É muito fácil. Porque eu acho a mas comida brasileira tão bem elaborada que eu acho que não existe culinária no mundo pra poder dizer, é mais difícil. Ou que a minha mãe, que também é mineira e também é cozinheira, ela, qualquer prato que ela come, ela fala, isso aqui tem não sei o que, não sei o que. Ela come e já sabe o que tem. Ah, os não, eu ingredientes. sei dos ingredientes que tem na comida também. Não foi um grande desafio. Ai, meu Deus, eu tenho que aprender a fazer comida italiana. Não, Não, pra uma você foi comida fácil. muito sem sabor. Para mim ficou difícil. Ficou difícil, não. Pro Paulo, ele pensou até em aumentar os pratos italianos, porque os italianos estavam falando, é a comida nossa, mas que cozinha é essa? Que sabor, que sabor especial é esse nesse prato? Era um prato italiano com sabor brasileiro. Aham. Sabe? O Paulo falou, mas olha, Janete, estão falando ali de um espaguete, por exemplo, uma bolonhesa. Aham. Sabe? Você dava um toque brasileiro. O tempero vinha brasileiro, não é? Vinha. Porque a comida deles é sonsa, é mais pouquinho erva, pouquinha coisa, aquelas coisinhas assim. São Aquela comida minimalistas, né? É um azeitezinho, um fiozinho de azeite, aquela coisa, né? Aquela comidinha sem muito. Aí você vai lá e é brasileiro, tem, o povo gosta. Vinha aquele prato bonito, italiano, o prato com nome italiano, mas o sabor era do Brasil. Precisava de mais. E daí, amor, pega um papel ali, por favor. Aí uma coisa assim que eu fiquei. Ai, o Daniel mandou. Aqui é ao vivo, gente. Aqui é Daniel e Daniel. E ele é atento. Presta atenção em tudo. Pense no homem que tá aqui de olho na morena dele. Quase que ele derruba o Tá tripé. que nem a Rose. Tem uma amiga minha que foi assistir um podcast. E ela é muito mexida, muito ativa. E a outra mais tranquila, com aquele tom de voz assim, tranquilo. E eu falei, Rose, fica quietinha. Ela dormiu, começou a roncar. Ai, gente. Aí depois ela, ai, gente, que horror, eu dormi. A gente morreu de rir. Mas ela tava na entrevista? Não, ela tava assistindo a entrevista da outra. Aí também, era mesmo. É o negócio da pessoa, tem que ficar quieto. Aí a pessoa vai ficando quieta, vai. Ele quase derrubou o tripé, você não viu? Não reparei, não. Mas aqui, escuta uma coisa. Você lá nesse restaurante, você ficou quanto tempo lá com esse Paulo? Paulo foi idas e vindas, porque fiquei 2 anos em Riccione, depois fui para Padova, Riccione, Padova e Fano. Ele abriu. Ah, você foi estrear os restaurantes dele tudo. Exatamente. Fazer a abertura dos restaurantes. Abria e depois aí ele colocava a cozinheira. Eu voltava para o meu local fixo, as pessoas andavam cobrando. Aí foi onde ele teve a ideia do laboratório. Falava, essa comida não é aquela, não é a comida que quando vim, o sabor não é mesmo, que a cozinheira que tinha não é a mesma, o pessoal conhecia. O povo sente mesmo.
Cliente, Foi cliente onde... quando come uma comida não esquece mais. E você consegue replicar as comidas? Consegue, né? Ou cada vez Invento. sai de um jeito? Não sai de um jeito. Cada vez sai do jeito que eu quero. Eu modifico... Eu crio pratos, assim, que depois me chamavam no buffet para perguntar qual era o nome daquela comida, eu não sabia. Ah, esse dia aí era lua 24 crescente. Às vezes o Paulo falava, olha, é um prato brasiliano, mas se é um brasiliano eu tenho que saber o nome, né? Aí eu dava qualquer nome. Então era italiano mesmo. Eu quando faço... O italiano vai ficar bravo, falar, tá, me enganou. Não, mas a pessoa comeu, gostou, é isso que importa. Muitas vezes criei pratos, muitos pratos, que nem eu sei o nome. Quando eu faço comida que o Daniel gosta muito, meu marido, eu falo com ele, aproveita. Eu não sei se eu vou conseguir repetir. Porque eu vou colocando ali na intuição e vira algo e tá, como é que tá de jeito. Eu não sei seguir, sabe, receita, que a receita coloca 2 colheres de não sei o quê. Não, eu também não. Eu não sei fazer isso. Não, também não sei não. Tudo pelos copos. Às vezes as pessoas me pedem receita, eu falo, gente, como? Eu não tenho receita. Faça de olho, né? Trabalha na intuição. 35 anos de trabalho não é 35 dias, né? É muita comida que já passou nessa mão, hein? E também fechou muitos restaurantes, que eu fui cozinheira ali, muitos que eu digo assim, 3 ou 4, que eu passei por eles, quando eu saí... O negócio desandou. Acostumou a clientela e depois... É difícil encontrar cozinheiro. Não é difícil, fazia mesmo assim só pelo salário, sabe? Eu amo cozinha. Você não faz por causa do dinheiro, né? Você faz pelo amor à cozinha. Mas aí, o que acontece? O patrão não dá valor naquilo que tem, aí eu ia embora mesmo. Eu entendo um atrasar de salário se eu ver que não está trabalhando, mas a partir do momento que eu estou dedicando, dando o melhor de mim, tem que fazer... Quantas vezes teve que fazer rodízio? Esperar desocupar, marcar de 7h30 às 9h, de 9 às 11h. Fazer 2 giros de mesas em local de 200 pessoas. Fazer 2 horários para poder conseguir atender o público. E depois chegar o fim do mês e não receber, pode esperar que eu vou embora mesmo. Restaurante tem muito disso, né? Assim, igual eu tô dizendo, eu passei por uns 3 assim. Nossa, eu trabalhei muito em restaurante quando eu fui morar em Lisboa. E eu conheci uma vez um cozinheiro chamado Rubens, brasileiro. O cara, assim, espetacular. E ele me contava umas histórias que eu achava super interessante. Uma delas, assim, quando eu trabalhei para ele já tinha um restaurante dele, mas ele tinha as histórias pregressas, né, de restaurantes que ele trabalhou. E ele fazia assim, ele chegava, falava, eu preciso de trabalho. Entrava no restaurante e a pessoa dizia, o dono, né, vamos negociar salário. Ele dizia, não, eu vou trabalhar aqui um mês. No final do mês a gente conversa. Aí os portugueses são tudo assim, né, gostam de pagar pouco e gostam de ter o melhor trabalho. Exato. Aí ele mostrava o trabalho dele. Ele falava que os primeiros dias tirava tudo da cozinha, limpava tudo e organizava do jeito que ele queria. Ah, eu também. E ele ali arrasava, ficava um mês trabalhando perfeito. Aí no final do mês ele sentava e falava, salário, né? Aí a pessoa colocava lá, aí ele falava assim, olha, eu tenho 5 filhos. Esse dinheiro aqui pra mim não serve não, você vai ter que fazer jus ao meu trabalho, que você viu já, e aos tantos filhos que tem. Se a pessoa não colocasse o dinheiro que ele achava que era... Merecia, que era justo, né? Eu merecia. Ele levantava e ia embora, pegava o dinheiro e levantava e ia embora. Ele contava, né, as histórias, eu achava aquilo maravilhoso, porque eu dizia, gente, é uma grande responsabilidade, porque assim, o seu restaurante está nas mãos dessa pessoa. Como que você quer ganhar 90% do lucro e essa pessoa com a miséria, com a migalha? 90%? 99%, né? 99,9%. Eles querem dar 1% daquilo que eles tiram. Olha, por Deus, eu já cheguei a bater 500 e fazer 517 pessoas no restaurante. Este patrão, por que eu digo? Não porque ele dava essas gorjetas, mas eu achava tão bonito o valor que ele dava em mim, em todos os funcionários. O Paulo, o patrão dono do Lamulatas. Ele chegava na cozinha, e quando nós estávamos todo mundo ali, todos já acabado, né?
Ele vinha batendo palma para todo mundo, parabéns, que serviço maravilhoso, os doces, a comida, Janete, sem palavras, o churrasqueiro, o pessoal do bar, da caipirinha, e ali jogava o envelope, tá o nome de todo mundo aí. Ali Que tinha coisa 100 euros linda. para um, 50 para outro, aquilo que ele achava que era mais pesado, como a cozinha, sabe? O meu envelope sempre tinha mais. Ele punha lá 100 euros de gorjeta, tipo um sábado que lotava a casa, sexta-feira. Ele valorizava o trabalho da gente, sabe? Cativante trabalhar com uma pessoa assim, né? Só não precisava dele dar aquela gorjeta. O reconhecimento. Só o Né? reconhecimento. E né, de chegar e falar, olha, falaram que a comida é extraordinária, que está tudo, serviço muito bom. Ele era sempre assim. Ele, para entrar na cozinha, ele perguntava para mim se podia. Janete, posso pegar uma mousse? Você pode fazer o favor de parar de encher o meu saco? Ai, que maravilha. Falo com ele Bons até tempos, hoje. né? Tem saudade, não Muito, tem? muito. Falo com ele também fala comigo. Poucos dias ele mandou um vídeo meu dançando lá na beira do buffet. Estava sempre alegre. Eu ia levar comida, às vezes as meninas estavam lá tocando, música ao vivo, eu brincava um pouquinho ali, voltava para a cozinha de uniforme, ele, olha aqui, olha esse vídeo, me dá uma saudade. E você morrendo de saudade também, né? Muito, fiquei muito feliz ali na Itália também. E daí nessa história de restaurante ali na Itália, você ficou quanto tempo no total? Sempre fui cozinheira, né? Eu fiquei na Itália 13 anos e quase, não posso dizer que fiquei parada 30 dias no ano, a não ser as férias. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E daí como é que você saiu da mulata? Você foi de outro restaurante? Aí do Lamulatas eu fui para um outro restaurante, já tinha caído o salário, fui para mais perto da minha filha, na mesma cidade, mas sempre morando não junto com ela. E eu postei uns pratos meus no Facebook, viram daqui de Luxemburgo, e me entraram em contato comigo pelo Messenger, me oferecendo, me fazendo uma proposta de trabalho. Nessa época eu já estava no nome do restaurante, eu trabalhei pouco tempo, eu não me lembro mais o nome. Tucano. E eles têm mania, né, de pôr nome do Brasil, né? Fica massa agora. Aí eu fui e me fizeram, a moça me ligou. Não vou citar nomes, porque são pessoas conhecidas aí também, elas por conta da justiça. E me fez uma proposta de um salário de 3.000 euros com alojamento em Luxemburgo. Que pra você não era nada absurdo, porque você já tinha ganhado isso antes. Não era nada absurdo, mas no período já estava pagando 1.800 euros, sabe? Eu tinha caído. E eu falei, vou conhecer, vou ver. Meu filho é músico, meu filho estava na Itália na época, o mais velho, e ele falou que ia inaugurar um restaurante brasileiro aqui em Luxemburgo, e que estava procurando uma cozinheira, e que meu buffet era muito bonito, e que... Aí Tudo eu falei, a partir das suas fotos que você postou no seu Facebook pessoal. E também o patrão. O patrão postava muito, muito. Inclusive, usam até hoje foto do meu buffet. Um dia eu brinquei com ele, falei, vou te denunciar, tá? Por usar imagem falsa. Porque são muito decorados. Meus buffets, eu gosto muito de decorar. Muito decorado. Até hoje eu uso fotos. Eu falei, ok, conversamos por um mês, perguntou se eu tinha documento, falei que tinha, falou que fazia contrato, que depois trazia o meu filho para tocar, que o meu filho podia trazer a banda dele. Tinha uns amigos dele do Brasil, que eles formaram a bandinha deles lá na Itália, tocavam nos restaurantes brasileiros, italiano, tocavam. E eu falei, Átila, eu vou na frente, né, pediram o documento, mandei, foto, tudo, PDF. Aí eu falei, como fica a respeito da passagem? Aí compraram, foi onde eles se encanaram, né? Porque compraram no nome deles o bilhete. Tentaram negar que foi eles que me trouxeram para cá, me levaram para um restaurante no bairro de Kirch. De Kirch. De Kirch. Já achei estranho aquilo. Porque você achou que era Luxemburgo, aí levaram para Kirch. É Luxemburgo. Somente eu achei estranho me levar para ali, para dormir dentro do restaurante,
e um sofá que só cabia meu tronco. Estava toda dobrada, disse que estava esperando a casa ser desocupada. Porque E quer dizer, te ofereceram 3.000 euros, alojamento, e quando você chegou aqui, era um restaurante era um restaurante onde italiano. você dormia dentro do restaurante. Falou que aquele restaurante ia ser transformado em restaurante brasileiro. Até ali, ok, temos que esperar a casa desocupar. Mas você achou estranho já? Achei estranho. Tinha lugar para me tomar banho, tinha que esperar E negócio da fechar. passagem que você falou, Aí eles compraram a pra passagem vocês. para mim vir. Foi. A filha da mulher que me trouxe, que tirou a passagem, estava no nome dela. E você falava que língua na época? Eu falava italiano, português com ela e com o patrão, que seria foi o primeiro patrão, e dali me passaram para outra pessoa. Falava italiano. Sabe? E fiquei 16 dias nesse local. Trabalhando? Trabalhando como ajudante do tal do pizzaiolo que estava lá, porque disse que aquilo ia ser transformado em restaurante brasileiro. Tinham trago umas bailarinas, umas meninas, umas pessoas que estavam tudo ilegal lá. Eu achei tudo muito estranho, mas nunca imaginei na vida que aquilo seria um tráfico humano. Você simplesmente estava achando tudo esquisito. Tudo esquisito. Mas estava positiva, porque afinal é um novo trabalho, não vou Vai mudar, vai transformar arranjar isso muito tudo problema. aqui. E a pessoa que você estava conversando, que você foi falar, ela você estava sempre comentou lá. com alguém, assim, que coisa estranha. Comentei, mas sempre me enrolava, que estava arrumando a casa, que estava arrumando um apartamento. E era brasileira? É. A pessoa que te contactou no Facebook era brasileira? Era uma mulher brasileira? É brasileira, mora aqui. E daí essa pessoa ficou te enrolando? Ficou. Com 16 dias, 15 dias lá, apareceu... Ela tem uma mesa de 12 pessoas que vão vir aqui, são brasileiros, e foram comprar picanha, hoje você faz comida brasileira para essa mesa, que querem já começar a conhecer o restaurante para trazer cliente para cá. E me apresentou para essa segunda pessoa para onde eu fui, que tinham 2 cafés em Diekirch. Um em Diekirch e o outro eu não lembro o nome do bairro. Qual é o nome? Não lembra? Ok. Porque Diekirch é outra cidade. Não, Diekirch é depois de Tobruk, não é outra cidade, é um bairro. Nós falamos do Brasil bairro. Aham. É uma cidade, eu acho. Não, é fora da comuna de Luxemburgo? Não é fora da comuna de Luxemburgo, não. É dentro do país, né? É dentro do país, dentro de Luxemburgo. Somente é pro norte, você tá pro sul, eu tô pro norte. Aí apareceu essa mesa, e uma mulher muito simpática, bacana e tudo. E você tinha acesso à rua, tudo? Tinha acesso à rua, mas... Assistiu a novela Salve Jorge? Assisti. Por aí, as meninas não podiam sair? Pode sair. Só que eu não era prostituição, era serviço escravo. Dali, o homem já no outro dia me tacou prato na cozinha, o italiano, do dia que você comigo. Já começou a me tratar mal porque já queria me despachar. Mas não era tipo... Pra mim, ele me mandou embora, vai embora, não quero seu serviço aqui, não serve pra mim. Não, mas eles já tinham mandado essa mulher me contratar. Eu já estava com o convite dela para ir trabalhar para ela. E você trabalhou ali 15 dias 16 com eles? dias. 16 dias ali com eles? Aí você cozinhou nesse dia? Trabalhei aquele dia todo, né? Fazendo pratos italianos. E dali, um dia antes dele fazer isso comigo, taca prato, me mandar embora, já tinham ido lá esse pessoal que me deixou o telefone. Se por acaso você não ficar aqui, me liga que eu preciso, eu tenho um restaurante, um café. Eles meio que fizeram a armação. Eu mesmo que falei, ok, pra mim não me interessa. Tá? Liguei. Foi onde eu fiquei 3 dias sendo muito bem tratada. No 3º dia ela chegou. Acabou a brincadeira, vamos trabalhar. Aí me levaram para um outro café. E lá foi aonde eu sofri. Ali era 21 horas trabalhando. Tudo lá em Diekirch? Não, onde eu estava no primeiro... Era Diekirch. O primeiro foi do italiano, sempre Diekirch. Aí o italiano... Aí do italiano eu fui para um outro dessa mulher, fora de Diekirch, também em Luxemburgo. Depois de lá desse outro grande, ela me trouxe para o pequeno em Diekirch. Nesse pequeno foi onde eu chiei. Trabalhei
mas sempre falando. Que isso? E os gritos, humilhação, o marido tentou me violar, sabe? Onde eu falei para ele, falei, olha, eu já vi tudo o que está acontecendo aqui. Aqui eu não sou empregada, eu sou uma Como que era a história escrava. de documento? Era falso. Documento era tudo falso. Era um contrato falso. E você com seus documentos, passaporte, Estava com ela, mas teve um dia que ela chegou bêbada. Pegou e guardou. Ela chegou bêbada e ela jogou a bolsa dela assim, ó. Eu só vi a ponta do passaporte. Eu peguei ele e enfiei dentro da cintura. Ela tinha pegado ele. Até então tinha pedido para fazer um contrato. Eu não sabia como funcionava aqui. Fazer contrato com passaporte? Nada foi falado, me dá aqui, você tá presa aqui, você tá traficada. Não foi nada assim. Foi tudo natural, né? Foi tudo natural. Só me humilhando, maltratando, não deixava eu comer, fazia eu limpar o prédio inteiro, descarregar caminhão, carregar caminhão, obrigava eu beber com os clientes, queria que eu colocasse Boa Noite Cinderela na bebida para roubar os clientes, queria que eu vendesse droga no balcão. Tudo isso que eu fui negando e falando, eu não vou fazer isso. E eu já estou entendendo, vocês estão me tratando aqui como escrava. 21 horas trabalhar, isso não é normal. Quanto eu vou ganhar? Ela acha, e você acha que tem salário? Eu debochava. E tinha câmera, que ela ficava no café de cima. Ela, quando o cliente oferecia alguma bebida, alguma coisa que eu falava que não queria, ela ligava, gritava, ameaçava. O marido dela gritava na frente do cliente, me ameaçava. Sabe? E eu falava, vocês mexeram com a pessoa errada, porque eu vou sair daqui e vou denunciar vocês. E você tinha acesso à rua nessa época? Tinha, fui na polícia. Fui na polícia. Eles falaram que não era verdade, polícia normal de rua. Claro que isso não era verdade. Zero preparação, fizeram, né? Pode voltar para o seu trabalho, mas eu acho que alguma coisa ele tinha. Eu não vou falar muito a mais, porque eu não sei o que se passava. Né? Mas foram não me deram nenhuma atenção. Eles falavam comigo, a delegacia ali, vai lá. Os policiais? O dono. Ah, ou seja, devia ter alguma coisa ali. Que eu não molhada, sei. que você não sabe dizer. Eu não sei. Aí um dia eu falei, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, se prepara. Ela, se sair viva, eu falei, então é melhor que mate logo, porque eu vou sair. Eu vou sair daqui. Aí estava tendo uma quermesse, começou o verão, estava tendo uma quermesse na igreja de Quiche. Isso quanto tempo? Também só 16 dias. Não passou de 16 dias. Não passou de 32 dias, mas foi muito sofrimento em 16 dias. Intensamente. Intenso assim mesmo, trabalhar 21 horas por dia. 21 horas por dia. Eu saí de lá muito magra, muito doente, muito esgotada fisicamente, psicologicamente. Porque eu não dormia, medo dele me pegar dormindo, não tinha chave na porta. Ele me pôs no terceiro andar, ele ficou no segundo. Para mim, no banheiro, eu tinha que passar na porta, ele já sentava na cama. Isso era um e lá embaixo prédiozinho? soltava um prédiozinho de 3 andares deles mesmo. E embaixo ele soltava um cachorro que ficasse em pé, ficava do meu tamanho, lá no café. Se eu descesse para baixo, o cachorro não pegava. Entendeu? Mas ele estava aberto sempre. Eu podia sair, andar, ir para onde eu quisesse, porque ninguém me dava atenção. Até o dia que eu corri, chegou 2 brasileiras, consegui comunicar com elas e nós correndo para dentro dessa quermesse, eles atrás, e 3 rapazinhos. E eram armados? Ele tinha arma lá dentro. Ele tinha. Era também um abuso psicológico, né? Que Era, aquele negocinho. Era mais pressão e obrigar a trabalhar muito. Trabalhar muito e querer. O que mais matavam eles é que eu não aceitava fazer aquilo que eles queriam que eu fizesse. Você não tinha medo deles? Não tinha medo, quer mata, vai me matar, mas eu não vou dopar ninguém, não vou roubar ninguém, não vou passar o cartão de 100 e passar 2.000, não vou pôr gota em bebida de ninguém. Inclusive teve testemunha que tomou Boa Noite Cinderela lá, tudo que a mulher deu. A dona do negócio lá. Que era brasileira. Sim. Aí eu fugi. Esses rapazes que estavam nessa quermesse me ajudou. Chamaram a polícia, eles falaram em francês. A polícia veio 8 Aí chamou outra polícia. Aí veio outras viaturas, que não era ali perto. Mas vieram rápido, em 8 minutos. Estava lotado de gente, aquilo estava
tudo fechado e apagado. Deve que tinha alguma saída ali secreta. 8 minutos que levou, a polícia chegou. 8 minutos marcados no relógio. Não tinha mais nada, estava tudo escuro, só escutava o cachorro latindo. Eles falaram, nós não pode arrombar aqui, não pode entrar. As coisas estavam todas lá. Eu falei, mas eles estão aí dentro. Os rapazes falaram, eles entraram, mas viu? Porque quando veio aquele monte de gente correndo pro meu lado e pro lado da Adriana, porque duas correu para um lado, duas correu para o outro. E essa Adriana ela veio da Espanha. Que também estava sendo traficada. Elas estavam lá, mas eu não sei se elas aceitavam fazer a prostituição ou se eram obrigadas. Eu não cheguei a ter muito contato com elas. Elas só chegaram lá naquele dia. E você ficava no bar, né? Eu ficava no bar. Aí você subia e descia. Eles viram que comigo eles não iam arrumar nada. Eles viram que não iam arrumar nada, mas tentaram. Ele tentou. Sabe? Foi muito sofrido. E fazia eu carregar, descarregar caminhão. A bebida lá era uma só colorida, era álcool ou uma vodka muito barata, que eles punham cor. Fazia de uísque, punha cor, fazia de licor. Era... Meu Deus! Sim. É daquela bebida que a pessoa bebe uma dose, passa mal 3, 4 dias. Era bebida que eles mesmos faziam. Colocava no líquido original. Meu Deus. Só cerveja, essas coisas que eram compradas. Mas a cerveja eles compravam vencida para comprar barato e me fazia passar a noite depois de fechado, tirando o rótulo. Ou quando era grifado no vidro, porque tem umas garrafas que vêm em vidro mesmo. Em alto relevo, né? Em alto relevo de vidro. Eu tinha que raspar aquilo com a faca até sumir a data. Jesus amado. Garrafa por garrafa. É gente doente. É gente doente. Aí, fugi. Lembrei, eu não gostava dele, né, do meu marido hoje, porque ele passava muito lá em frente e ficava me olhando do vidro. Eu achava que ele fazia parte daquele povo. Eu falava, gente, mas que homem irritante, esse homem passa pra lá e pra cá, em frente ao vidro que eu vi tudo de vidro café, e eu, que homem irritante, esse cara passa pra lá, passa pra cá, e não para de me olhar o tempo inteiro. Mas ele não gostava de frequentar lá, porque ele sabia que ali tinha alguma coisa errada. Depois que ele me explicou, ele falou, não gostava de frequentar aqui. Frequentei aqui um período e eu vi que isso aqui não era muito certo. Então ele ficava passando porque ele me viu, ele gostou de mim. E ele falou, ele coitada, tá aí. Um dia ele entrou, jogava. Ele colocou dinheiro na máquina. Que lá tinha tipo caça-níquel? Caça-níquel, essas máquinas que é autorizada aqui. Ele colocou dinheiro na máquina e estava jogando. Eu tinha colocado tinha que ter sempre muita música alta lá. Eu tinha colocado Eduardo Costa e ele começou a cantar junto com o CD. Aí eu falei, nossa, porque ele cantando não parece português. Eu falei, nossa, você é brasileiro? Aí quando ele falou, não sou português, eu falei, já vi. Eu falei, não. Aí já me irritou. Aí eu falei, nossa, porque quando ele começou a cantar, eu falei, é brasileiro, deve que percebeu que eu sou brasileiro, por isso que estava me olhando muito. Você falou já tá, porque o tal do patrão era português. Quando ele respondeu, eu já vi. Aí você falou, ia da máfia. Porque quando ele cantou, mas eu não tinha eles como máfia, eu não achava que eles eram uma máfia. Eu achava que eles eram exploradores, estavam aproveitando, sabe, de uma pessoa que estava sozinha dentro do Luxemburgo. Eu nunca imaginei isso. Foi quando eu corri, que eu fugi, que aconteceu tudo isso. Ele já tinha passado lá 2 dias antes, era no mês de agosto. Falou que estava indo. Aí eu já tinha feito um pouquinho de amizade com ele, mas mesmo assim eu não. Com distância. Com distância, eu não gostava muito dele. Sabe? Ele falou: vou deixar o nome do meu telefone, porque você não deve estar aqui quando eu voltar. Sabe? Porque ele via meu jeito, eu não tinha essa comigo. Os homens vinham querer fazer graça comigo, eu xingava. Eu não aceitava a bebida, ele me ofereceu cerveja, eu falei, não quero. Sabe, ela ligou xingando, você é um palhaço, ele gasta tudo que ele tem no bolso. Eu já conhecia ele, né? Sabia que ele era assim... Bom. Conhecia ele, porque ele tá ali naquele pedaço há 30 anos, ele já conhecia eles. Ele sabia que eles não eram gente boa. Só que ele sempre muito calado, ele não falou, mas me ofereceu ajuda. Sabe? Ele deixou o número dele comigo e depois um amigo dele foi lá
E eu tava notando alguma coisa muito estranha, e eu pedi a esse amigo dele o número. Eu falei, chama Paulo. Falei, se me dá seu número, ele pegou e deu. Ela tentou, ela mandou eu jogar fora, eu embolei. Fingiu Joguei, que jogou fora. eu joguei debaixo do balcão. Depois ali agachada, a câmera não pega. Eu peguei e enfiei no sapato. Porque naquele dia eu planejei de ir embora. Aí eu dormi, eu corri tanto. Depois que a polícia da rua não quis fazer nada, eu também não quis fazer nada. Falou que não podiam fazer nada porque estava tudo fechado, não tinha ninguém ali. Eles iam fazer o quê? Não podiam O dia arrombar. da quermesse não aconteceu Não, nada? não. Era sempre o pessoal da delegacia dali. Eles foram, mas porque tinha muita gente em cima pressionando eles. É ali, nós vimos, eles correndo atrás dela, isso e aquilo. Foram, mas estava tudo fechado. Eles falaram que não podia fazer nada. Ok. Aí você teve que voltar pra lá de novo? Não, eu corri. Eu fiquei correndo. A Adriana entrou no carro com um homem, porque as meninas já eram meninas de programa. Um cara parou, acho que chamou ela, ela estava com medo. Ela entrou no carro e foi depois, embora. ela deu o depoimento dela para a polícia militar. Contou o que eles faziam, o que eles estavam fazendo, o que tinha feito. Mas falou, eu não vou ficar junto com você, eu vou embora. Falei, tá bom. E eu corri. Só que eu estava correndo em círculo. Era uma e pouco da madrugada. Eu fiquei correndo, cansei. E cheguei, eu vi um jardinzinho assim com um banco. Eu fui, deitei ali, encolhidinha, e falei, eu vou ficar aqui até clarear o dia e pedir ajuda, né? Procurar alguém para me ir embora. De passagem, sei lá. Porque não tinha como comunicar com ninguém, eu não lembrava. Mas você estava com seu documento. Estava sem documento. Aí eu peguei e deitei nesse banco, minha filha. Quando eu abri o olho, com aquele monte de polícia em pé perto do banco, perguntando o que eu estava fazendo ali, que eu acho que tinha trocado o turno. Fui contar a história, eles não me deram papo. Que eu olho para frente, eu levantei, esfreguei o olho, o sol batendo em mim. Eu olho assim, vejo a igreja e o café. Eu corri tanto e voltei para o mesmo lugar. Meu Deus! Sempre Deus me achava. Aí eu vi o café de uma pessoa que odiava eles. Não vou citar o nome dela aqui. A dona do café me deixou, mandou ir lá para Cave e perguntou se eu tinha telefone de alguém. Eu tinha desse Paulo, mas eu estava com medo dele também. Falei, mas é a única saída que eu tenho. Aí ela foi e ligou para esse Paulo, que veio rápido, ele era amigo do Daniel. E ele pediu, eu pedi ela ajuda, falei, pelo amor de Deus, eu estou muito cansada, é o tempo de eu descansar e meu filho vir me buscar. Você me ajuda? Ele falou, eu moro sozinho, eu não vou te tocar um dedo, menina, pode ficar despreocupado, como não fez isso. Eu falei, mas você vive me cantando ali no café, ele, sim, sempre te cantei porque te acho uma negona muito bonita, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou te obrigar a fazer nada que você não queira. Passou mil coisas na sua cabeça, passou, né? Eu falei, agora é tudo ou nada. Aí eu fui para casa desse homem. Ah, o celular estava comigo, meu celular. O celular estava, é o celular que ela me deu, com o número daqui, não tinha. Você não sabia nem qual era o número, né? Não tinha nada. O celular toca. Falei, eles, tocou, eu não atendi, tocou, eu não atendi. Dali a pouco toca o do Paulo. Você acredita? Quando tocou o do Paulo, era a polícia judiciária. Que até hoje eles não me falam como que me acharam. Deve ser a menina, a Adriana. Não sei. A Adriana não viu ela ali. Isso foi no dia seguinte, quando esse homem me socorreu. Eu acho que a dona do café deve ter feito uma denúncia anônima. Porque ela era vizinha deles. Então ela deve ter feito uma denúncia anônima e falado, ela está em tal lugar, está em segurança, mas ela contou toda a história. A polícia foi e perguntou o endereço para ele, falou, a gente já sabe onde é o endereço, mas a gente não quer invadir porque ela está bem, passa para ela. Ele falou, ela não fala. Ele falou, a gente está com tradutor. Aí a tradutora foi perguntando e foi falando com o homem. Falando, mas mesmo assim eu não estava confiando. Para mim era eles. Tem muitas dúvidas, né? Que você... Tinha muita coisa ali, sabe? Eu falei, mas como que esse povo achou seu número? Como que esse povo chegou até mim? Aí você desconfiou mais ainda dele. Dele, não. Bom, talvez, não sei o que me passou na cabeça. Eu só não acreditava que era a polícia. Sabe? Ele falou, a moça falou, uma tradutora, falou, olha, é a polícia judiciária que está aqui do meu lado, a gente já está sabendo que você fugiu do café tal, a polícia judiciária recebeu a denúncia e a gente te localizou pelo seu número.
sabe? Agora, pelo meu número, como? Quem tinha meu número, depois que eu acho que foi a dona do café, porque ela tinha meu número. Até foi, deve ter sido, não sei. Foi só agora que eu pensei nisso. Aí a polícia falou, ele deu o endereço, falou, tô aqui, pode vir, ela tá aqui. Isso Tomou foi ano banho, de 2018. 2018. Aí a polícia falou, não, a gente não vai até aí, você traga ela pra gente até a estação da Gare. A senhora quer vir? Eu falei, eu não quero, eu quero ir embora. Tá bom, só vai embora. A gente não vai obrigar nada. Você queria porque queria voltar pra Itália. Eu quero ir embora pra Itália. Ele falou, tá bom, a senhora vem que a gente vai dar passagem. Precisamos fazer alguma coisa. Chegou na... Ok, o Paulo falou, Janete, vamos. Eu tava com a camiseta dele, com uma bermuda dele, que eu tava muito suja. Ele falou, vamos. É polícia, assim. Eu falei, Nisso você já tinha tomado banho, já tinha descansado, tinha dormido. Isso foi no dia seguinte, já de tarde. Tinha dormido, ele tinha feito comida pra mim, tinha dormido lá uma noite, muito limpinho, ele dormiu lá pro quarto dele no sofá na sala, tava com muita dó de mim. E quando chegou na Gare, marcaram na Gare de Luxemburgo. Eu falei, eu vou se for num lugar público. Porque você não sabia quem que era. Não sabia. Aí a moça falou, olha, como a delegacia de polícia da Polícia Civil, Judiciária aqui, ela tá retirada da cidade, você vai ficar com medo, porque não tem placa. Não está escrito Polícia Judiciária, de fora. Vamos marcar no lugar público. Aí falou da Gare. O que é Gare? Ela falou, estação de trem. Chegou lá, o Tom. Até hoje tenho ele, posso falar, porque ele autorizou. Policial que eu amo muito, muito, me ajudou muito. O policial estava paisano, com a tradutora, e um assistente social. Quando eu vi aquele homem, ele falou, você vai acompanhar a gente daqui. O senhor Paulo agradeceu ele, a gente cuida dela. A moça tradutora falou, essa aqui é assistente social, que é a Sana, e esse é o senhor Tom, que é o policial judiciário. Eu falei, eu não vou para lugar nenhum com vocês. Eu não vou mesmo. Eu não vou, não. Estavam tudo muito bem vestidos, falei, não vou mesmo. Ele falou, o carro tá ali, que mostrou o carro preto. Falei, eu não vou, não. Eu não vou de jeito nenhum. Paulo, me leva embora com você. Por favor, Paulo, eu não vou com eles. Eles não é polícia. Aí ele tava com o negócio no pescoço. Falei, isso existe, que tem mais isso, é falso. Distintivo. Até hoje eu me ri disso. Tirou a carteira. Eu falei, também tem falso, eu não vou. Aí ele falou, se a gente trouxer a viatura da polícia, a senhora vai? Eu falei, vou. Aí buscaram uma viatura escrita Polícia Judiciária. Ligou. Aí você botou fé. Aí chegou a viatura escrita, Polícia Judiciária. Aí eu fui. E daí eles te Aí levaram me pra levou, onde? aí foi primeiro cuidar de mim, me levou pra alimentar, tudo lá dentro do coisa mesmo, com a tradutora junto, mandou ir comprar roupa, calçado, perguntou meu número, meu tamanho, aquilo foi o dia inteiro, me levou pra uma salinha bem confortável, falou, deita aí que a gente vai chamar um médico, me examinaram. Ela está muito desnutrida. Aí falou, hoje a gente vai te levar para um lugar muito seguro. Eu falei, tá bom. Confiei já. Vi que era polícia. Sabe? Falou, aqui tem câmera para todo lado, nós vamos ter que filmar porque você está correndo um risco de vida. E nós vamos ter que deixar tudo gravado para a gente poder fazer alguma coisa contra esse pessoal. Eu falei, mas por quê? Eu já fugi, tá tudo bem, né? Falou, não, você não sabia que você foi traficado? Esse é tráfico humano. Eu não fui traficada, eu vim com as minhas pernas, eu vim por conta própria. Falou, eu já tinha dado meu documento há umas 2 horas atrás para ele, o passaporte que eu estava com ele enfiado. Ele falou, a gente já puxou aqui a passagem, o nome deles, tudo, foi eles que comprou a passagem, você veio com as suas pernas, mas foi eles que te trouxeram, foi um tráfico, mano. Meu Deus, eu não imaginava, foi o juiz que falou, foi um tráfico humano. Falou, você foi traficada e você está correndo risco de vida. Você nunca imaginava na sua vida ser traficada? Não, eu não imaginava nem até aquele momento que foi um tráfico, mano. Eu achei que era gente covarde aproveitando da situação. Eu estava vulnerável, eu estava na mão deles, estava longe do meu país, da Itália, longe do Brasil. Eu achei que era explorando. De alguma maneira você sabia que estava sendo explorada. Mas você sabia que era um extremo, né? Não, traficada eu não imaginei nunca. Eu nunca imaginei isso. Nunca passou pela minha cabeça que foi um tráfico humano.
Quem deduziu isso foi a juíza. Porque tem juiz de plantão, estudaram o caso e em 2 horas de prazo, tá lá, tráfico humano. E depois, o que aconteceu? Você ficou... Aí me levaram para um foyer, no foyer, me puseram num estúdio tipo esse aqui, do mesmo tamanho, assim, para me separadinho. Tinha uma brasileira lá no outro estúdio, com a filhinha. Que também tinha passado... Não, lá tinha vários tipos de mulheres com violência doméstica, mas era só mulheres. Aí que estavam recebendo algum tipo de proteção. Proteção, né? E a diretora de lá também, o caso de traficado era só eu. Você não sabia que estava correndo risco em nenhum momento? De vida, não. Eu não tinha medo deles, né? Aliás, eu nunca tive medo. Eu sempre fui temente, eu sou hoje sou uma mulher cristã, mas eu sempre fui temente a Deus. Eu nunca tive medo de enfrentar nem polícia, nem bandido, nem nada. Nunca tive. Sou fácil de morrer, porque eu não tenho... Sou temente a Deus. Muito. Mas nunca tive medo. A sua vida, assim, é como que você estivesse sempre preparada para ser forte, né? Porque você casar com um homem, novinha, e depois, de repente, o homem fica doido, querer te matar, os filhos e tudo, é como se fosse a vida assim, olha, sua vida você tem que ser dura. Eu não sei, a minha mãe disse que eu sempre fui muito tranqueira, muito pra frente. Na escola, se eu levasse um tapa, eu dava 2. Sabe como? Quem tem coragem de dar tapa em você? Não Uma sei, mulherona grandona? Às vezes me batiam, porque eu era pequena, eu só era atrevida. Ah, você era pequena? Eu era pequena, às vezes Quando era. você ficou alta assim? Às vezes era. Não, pequena que eu digo, com 6, 7 aninhos. Às vezes um moleque de 10, 12 anos. Você já metia... Eles me empurravam, me batavam. Eu tinha mania de me chamar de preta do cabelo duro. E eu batia, eu avançava. Não tinha isso antigamente. Não tinha. Hoje em dia. E a gente. Engraçado esse negócio. Cabelo de bombril. Claro que bullying é horrível. Mas antigamente a gente lidava tão bem. A gente lidava, eu só chorava porque falava que o meu cabelo era igual bombril. Aí você metia a mão. Aí eu voava mesmo, eles me batiam. Eu era pequenininha, eu tinha 5, 6 anos, eles tinham 10. Uhum. Mas a mãe falava que eu batia. Você não levava desaforo pra casa. Nunca levou. Não. E deixa eu só voltar aqui numa situação que eu fiquei assim... Nossa, ficando longo, o pessoal depois perde a paciência de assistir, não? Que nada. Isso é história de vida muito importante para as pessoas, porque sabe o que eu tô estacionada? Na questão de você passou todo o abuso mental, psicológico e tudo, mas você não percebeu. E tentativa de violação e tudo mais, mas você só percebeu quando alguém de fora veio e falou, né? Quando a polícia falou que eu estava traficada. Porque pra polícia te achar, eles já deviam estar de olho neles. Tá, não, isso sim, eles falaram, olha, tem 20 anos que a gente está atrás dessa gente, mas sem vítima não tem crime, ajuda a gente. As outras não querem. 2 já tinham sumido, uma angolana e uma outra, que eu não me lembro o nome. Cristiane. A Cristiane não quis. E nem essa angolana. Elas correram para um lado e eu com a Adriana, eu lembro que ela parece com você, cabelinho aneladinho, tinha vindo da Espanha. Ela correu comigo, ficou comigo até o momento que a polícia da rua militar veio. Ali ela contou o que se passou. A judiciária foi lá buscar isso e estava lá o depoimento dela. Eles entregaram. Falaram, realmente, teve essa queixa, mas o que a gente ia fazer com ela? Agora, o que a polícia falou com eles, eu não sei. Mas a polícia falou que deu um probleminha lá pro lado deles, porque tinham que ter chamado a judiciária na hora, sabe? Olha, eu vou te falar com sinceridade. Eu esperava, ou espero que, né, são coisas que acontecem, depois pode sempre ter uma reanálise de como acontecem as coisas, mas eu achei extremamente despreparada a polícia da rua. Como que encontra uma pessoa, principalmente aqui no Luxemburgo, que a gente sabe que tem muito problema de tráfico humano, e a polícia da rua não faz nada. Exatamente. Eu tenho uma instituição aqui que eu ajudo eles e eles me ajudam, que estão lutando para poder pôr isso para fora. Tá tudo debaixo do tapete. Aqui tem muita gente traficada, muita. Eu fiquei chocada quando eu não sei se eu comentei contigo, eu fui numa feira. E daí a gente tava lá na fila comprando algo e a gente olhava, tinha 2 meninas assim, claramente traficadas, e tinham 2 homens.
que ficavam controlando elas. São os papones que Não, eles chamam. horrível. Foi uma sensação assim que eu fiquei muito mal, porque era no meio de uma feira, eu tinha acabado de chegar em Luxemburgo, e eu nunca tinha visto de perto uma coisa, uma realidade tão nítida, mas era muito nítido. E eu lembro de falar com o Dani assim, Dani, o que a gente pode fazer e tudo. E fui pesquisar, porque na época eu já estava escrevendo o livro. E nessa minha pesquisa encontrei ONGs, encontrei vários grupos que se mobilizam, mas eu não encontrei quase nada aqui no Xambu. Aqui eu não encontrei grupos, não encontrei esse movimento, embora seja um Só país que conheço claramente se só veja. tem um movimento que até o pessoal do consulado brasileiro tem duas pessoas, a Valeriana, que é advogada do consulado Brasileiro. brasileiro, a Samira, que toda vez que tem reunião, que me chamam, palestra, tudo, porque as pessoas, as que tem, não querem ir, eu meto a cara. Sabe por quê? Tem medo? Tem, mas para mim o que tinha de acontecer, já aconteceu. Se tiver que acontecer mais alguma coisa, se for por eu ficar calada, vai acontecer, porque eu não vou me calar. Entendeu? Eu não vou me calar e aconselho todas as mulheres, homens. Há pouco tempo agora, um rapaz foi pego em flagrante, tem hora que foge as palavras, foi traficado em um café em Este, estava sendo violado por um homem violando um rapaz, o dono do café. Coisa grotesca, né? Coisa ridícula. Ele era escravizado, obrigado a prostituir um rapaz de 19 anos. Foi pego, graças a Deus, esse está preso. Porque alguém teve misericórdia e ouviu os gritos, o café estava fechado, e a polícia chegou e muito grito, e arrombou tudo e pegou ali em delito, sabe? Não teve escapatória. E o menino contou que já estava ali trancado, esse estava trancado. Mexe. O caso dele é mais, como é que se diz assim, é mais visível. Não tinha como a polícia não fazer nada, né? Mas no seu caso, assim, que a pessoa fica dentro naquela coisa, assim, naquele limbo de até onde, porque você foi muito corajosa. A polícia pediu para mim, eu falei para eles, escuta, se for para isso, para ajudar vocês com essa A desmantelar. a desmantelar essa quadrilha. E outra coisa, eu depois do meu caso, não com esse traficante, né? Eu levei 3 vítimas para a Polícia Judiciária, pessoas que me procuraram, que viram um jornal meu na rua, né? Jornal que eu comigo depondo. Porque saiu no jornal? Saiu no jornal, depois me autorizaram a dar uma entrevista, que eu estava com a mão assim, no rosto, e através daquilo me procuraram, conseguiram me achar. Eu levei 3 vítimas para a Polícia Judiciária. Uma veio da Espanha, traficada para cá, também da Espanha, uma brasileira. Essa menina foi preciso da polícia internar ela ficou internada no hospital psiquiátrico, estava louca, completamente louca. Tanta droga que eles faziam usar, tinha chip no corpo. Um rapaz, também traficado. E uma outra senhora. Eu levei eles, convenci a ir denunciar. E as pessoas têm medo, né? Foram corajosos, mas também, quando tem palestra, não vai. Ficou a sequela. Tem medo, porque ele tentou me matar depois, né? O sobrinho dele. Tentou te Também matar? a polícia pegou na hora, me levou para o hospital com o pescoço todo arranhado, inchado, e não fizeram nada. Ele me pegou na rua, eles só avisaram a polícia judiciária, mas e achei esse rapaz aonde? Mas, de qualquer maneira, você se libertou? Você, depois que a judiciária te ajudou, te deu alojamento e tudo, eles fizeram o que mais por você? Sim, aí documento eu sempre tive, mas o documento da Itália não é válido aqui. Claro que podia, depois que eu conseguisse um contrato de trabalho, poderia trabalhar com documento italiano, mas eu tinha o documento, né? Quer dizer, eu podia viajar a Europa inteira. Porque você tinha nacionalidade europeia? Não fiz a cidadania porque eu não quis, eu estava lá há 13 anos. Uhum. Mas aí depois eu acabei conhecendo o Daniel e fui muito bem tratada aqui, eles me deram documento de Luxemburgo, sempre me ampararam até hoje. Eu tenho
Faço Isso tem quantos anos? Desde 18 para 7. agora, 7 anos já. Até hoje, uma preocupação até exagerada. Eles te cuidam, né? Exagerado. Psicóloga que me acompanha, reunião, se eu passo 30 dias sumida, já. Olha, vem aqui pra gente ver como você tá. Sabe, reunião com o policial, esse mesmo policial, sabe? Sempre muito. E você estava me contando que você tá rastreada, né? Você é Não, eu, rastreada. eu estive, eles sabiam onde eu estava sempre, Uhum. por um bom tempo. Para te Agora, proteger. se estou ainda, eles não falam, mas sempre. Sim, se eu vou viajar até hoje, eu tenho que avisar. Se eu arrumar um trabalho devido para eu não sofrer um abuso no trabalho, exploração, eu tenho que passar o contrato primeiro pela mão deles, eles vão verificar primeiro, ver se as pessoas têm alguma denúncia no sindicato, se abusa de funcionário, se obriga a trabalhar mais do que deve, se pagam direito. Tudo primeiro a pessoa é investigada. Eu tenho dado sorte, porque patrões que eu trabalhei aqui não importaram com isso. Eles também foram gente que me. É gente correta, né? Pelo menos para pagamento, tive um probleminha com uma patroa, mas foi particular, nada dentro do trabalho. Dentro do trabalho não posso dizer que é correto. Aí você A verdade tem continuou que ser dita, construindo. né? Não, eu acho assim que a situação que você passou é muito forte. Eu imagino que todo esse controle depois da polícia deve ter a ver com que talvez a pessoa vai cair em algumas armadilhas similares, porque já é como se já tivesse normalizado certas questões. Se você fosse dar assim, um conselho para uma pessoa para não cair em situações assim, o que Sabe que o que você eu, abre o olho do povo? sabe o que eu diria? Tanto no caso de um trabalho fora de onde você está, ou até mesmo num relacionamento, internet. Tem que cuidar muito, tem que vigiar muito, tem que ficar muito atento, tem que mandar investigar. Se possível, ir até esse lugar antes, verificar aonde está indo, procurar saber a respeito daquelas pessoas, ligar para a polícia da cidade, sei lá, eu acho que tem que se assegurar de que está indo para um lugar certo. Porque se eu tivesse feito isso, né, talvez não tinha acontecido, chegado no ponto que chegou. Você acha que acabou acontecendo isso com você porque você ficou emocionada do valor, da oferta? Não digo, eu sou aventureira para viagem, eu rodei a Itália inteira. Verão, geralmente o Paulo, esse patrão, Plano Latas, deixa bem exclamado aqui para o pessoal visitar lá na Itália, tem vários restaurantes. Fazia feiras, e no verão armava as tendas para fazer esse restaurante, não sei se você sabe como é. Por exemplo, ele vinha, alugava um espaço em um lugar onde tinha que ter um parque. Ali montava um restaurante lá dentro. Tipo um trailerzinho, Tenda. né? Não era um trailerzinho, não, era um baita de um restaurante mesmo. Ah, igual que eles Igual festa de fazem aqui. rodeio, não tem os Aham. restaurantes dentro? Aí ele Exato. fazia. E aí eu viajava junto para ser a cozinheira. Eu ia para Sardenha, eu ia para Vila Mills, para Nápoles. Eu viajava a Itália inteira. Uhum. Eu sempre fui muito aventureira. Nunca tive se me chamar. Eu ia para o Japão, para a China, trabalhar. Eu ia já da Itália com uma brasileira que eu trabalhava para ela, que ia abrir um restaurante na China. Mas aí a pessoa já conhecia, né? Sim, sim. Mas eu acabei Essa experiência que você teve agora de Luxemburgo, assim, agora não, né? Que já tem 7 anos, mas te deixou assim com medo? Ou você simplesmente não chama medo, chama mais cautela? Eu acho que as pessoas deviam ter mais cautela, porque, igual uma das meninas que eu conheci foi violentada muitas vezes por esse homem. A própria mulher dele fazia ela subir, punha a música bem alta para os clientes embaixo não ouvir os gritos dela. O patrão estava chamando e ela tinha que servi-lo. Sabe? Eu acho que se não tiver coragem de peitar ou até de morrer, porque eu acho que se eu cair na mão de um estrupador, ele vai ter que me matar. Vai ter que me matar ou me dopar. Não vai. Tem que ser muito, 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 muito
Não sei, eu não sei Você te não se dizer. vê, né? Porque não me vejo. Porque se pôr uma arma na minha cabeça, vai ter que atirar. Eu achar que eu vou deixar fazer qualquer coisa comigo para não morrer é bobagem. Eu prefiro a morte. Uhum. É como eu digo sempre, que prefiro morrer em Cristo do que voltar para o mundo. É porque, assim, geralmente o perfil de vítima é aquele perfil da pessoa mais medrosa, mais, Não. né, que vai com muito. Eu não sei. Hoje em dia eu vejo situações que eu passei pela minha vida que eu me traquei muito nova. Que hoje, já com experiência de anos morando aqui, eu falo, nossa, me coloquei em risco aqui, me coloquei em risco ali. Sim, A gente se coloca em risco por ser corajosa. sim, me vi, eu também penso nisso. Às vezes deito na cabeça no travesseiro e falo que livramento que eu tive. Livramento, Que livramento que A eu gente tive, meu mesmo Deus. percebeu, né? Que livramento que eu tive. Já enfrentei policiais com fuzil, assim, ó, eu segurando o portão para eles não entrar, por causa de um amigo. De ser corajosa pra caramba. Segurei, eles ameaçando atirar em mim com fuzil apontado para mim. Eu não soltei o portão. Eu não consigo ter medo. É como eu te disse, sou temente a Deus, somente. Não consigo ter medo. Sou temente a Deus, e se eu te dizer que eu tenho muito mais medo de uma má notícia do que de perder minha própria vida, você pode não acreditar, mas é verdade. Que coisa. Eu amo muito a minha família, amigos, vizinhos, eu amo muito o mundo, eu amo o mundo, eu amo as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa muito amorosa, e por isso passei por muitas e poucas. Né? No Brasil fala muitas Poucas e e boas, boas. poucas e boas. Agora a gente vai perdendo as raízes A da gente gente. perde o certo. Passei por poucas e boas, por dar a mão e receber o pé de volta. Mas nunca perdeu a sua essência. Não, eu não deixo. Você não perde, não vende, não empresta nada, né? A essência é sua. É minha. Eu aprendi uma coisa que eu não conseguia fazer. Eu chorava muito quando me machucavam muito. Chorava muito, mas rancor, ódio, raiva, não. Eu agora aprendi a me distanciar, eu afasto da pessoa. Mas isso tudo eu aprendi foi na palavra, foi na Bíblia. Distância e tempo, né? É uma coisa que é necessário para. Distância e tempo. Até mas... para você mesmo se reposicionar diante de uma situação e depois você volta com outro pensamento, outras armas ou defesas de pessoas, né? Assim, no geral. Eu também aplico muito isso na minha vida. E a gente imigrante, a gente tem que estar atento. Ah, mas eu era tão solta naquela Itália, mas eu era um pássaro solto nas neves. Nunca passei por nada. Assim, sabe, que é entrar de um ônibus aqui e sair 30 horas depois do outro lado da Itália. Assim, O que você dá de dica pra galera, depois de tudo que te aconteceu e já caminhando pro final, porque hoje, assim, você hoje tá reconstruída, você é casada, com o tal homem que passava e te olhava. Por ser, olha, vê, a gente que não deve pode... ter te ajudado muito psicologicamente. Muito, porque depois ele voltou das férias dele, foi minhas férias de agosto, foi lá me procurar, uma pessoa estava lá, não estava, e eu tinha falado para esse rapaz, que eu nunca mais vi também era uma vítima deles, mas não teve coragem de ir. Eu falei, se aquele moço voltar aqui, porque o amigo dele me ajudou, você dá esse número, porque aí a polícia já tinha trocado meu número. Aí o rapaz mesmo ligou para ele falar comigo. Aí eu marquei o encontro com ele, para a gente conversar um pouco e contar para ele tudo que tinha acontecido. E daí depois continuamos amigos, até que nos envolvemos, casamos, ele já foi para o Brasil 6 vezes, eu conheço a família dele toda, quase toda, porque eu fui menos vezes em Portugal do que ele no Brasil. Olha a distância, hein? Realmente. A minha família ama muito ele. Olha, brigam, se for preciso, errada sou eu. Ele foi amor à primeira vista, né? Que te viu lá e falou, ei, ele fala que sim. Que lindo. Você realmente é uma pessoa que a sua essência de coragem te ajudou muito nesse processo. E você segue ajudando pessoas. Pelo menos tentando, viu? Porque não é fácil, não. Tem visto mulheres aí sofrendo até
nada a ver com casos de tráfico humano, mas sofrendo até dentro de casa e não é capaz de sair, sabe? Não é capaz de pedir socorro, não é capaz de desgarrar, desculpa, não é capaz de desgarrar daquilo para não ir embora para o seu país. Vai embora! Poxa, não sei fazer nada, não sei falar a língua, vai embora! Eu falei, eu consigo a passagem. Eu já veio pessoas para cá, que eu pus dentro do meu trabalho, eu arrumei emprego. Ela casou com um português, arrumei emprego, aprendeu a fazer mais ou menos o meu trabalho, foi oferecer para minha patroa. Eu faço pela metade do preço do que ela ganha. Eu já aprendi tudo que ela faz, só pensou que aprendeu. A patroa falou, não, você pode estar despedido. Não se acha assim. Ela me pediu muito por você. Olha, patroa. É porque a pessoa que não tem caráter ninguém quer. E depois ela trouxe a família clandestina para cá, adivinha quem arrumou as passagens para ir embora quando for expulso? Eu. Por eu ter muito contato, tenho, eu arrumei passagem, quando chegou no Brasil, R$ 1.500 na mão de cada um, no aeroporto, passagem acompanhada, colocada dentro do avião aqui, tem esse caminho aqui em Luxemburgo. Eu te vejo assim, uma presidente de alguma associação, alguma coisa, já pensou nisso? O policial Tom fala que eu devia ser polícia judiciária. Ele falou, você descobriu mais casos de tráfico humano em Luxemburgo do que eu. Quem dera, eu devia ter estudado um pouco, né, por aí. Mas assim, você sabe que a associação, você pode abrir uma associação em causa de algo, sabe? Você pode abrir como se fosse uma bandeira política. E aquilo na Alemanha que tem muito isso, aqui em Luxemburgo faz falta ter associação. Em Lisboa tem Aqui associação de tem essa que brasileiros. eu participo, assim, dando entrevistas, né? Uhum. Não faço parte dessa associação. Inclusive, eu até agradeço muito elas, que eu vou mandar o vídeo para elas depois. Essas meninas são guerreiras, elas estão lutando, faz passeata, arrecada fundos, sabe? Depois que eu casei... Qual que é o nome da associação delas? Pronto, agora que tá, não lembro mais. Depois você me fala, eu coloco na descrição do vídeo. Ok. Ou nos comentários, a gente coloca. Ok, eu coloco lá depois um comentário e escrevo. Uhum. São pessoas assim que oferecem até para ajudar, pagam até advogado, sabe? Uhum. Poucos dias mesmo, quando encerrou um caso meu aí, elas pagaram advogado, sabe? Porque é assim, o Estado aqui é assim. Quando eu estava solteira, ok, eu não pagava nada. Casei, tem que pagar tudo. Mesmo que eu sofri o que eu sofri aqui dentro. A própria polícia não admite isso. Fala, é muito, muito injusto. Você passou tudo que passou dentro do país deles. Uhum. Mas política, né? Mas dentro de um pacote inteiro, você acha que você foi bem protegida, né? No final das contas. Não, peraí. Daí ao trabalho da polícia, com assistentes sociais, fui cuidada como um bebê recém-nascido. Será que no Brasil seria a mesma coisa? Não estava tão preparado. Eu não acredito que eu sairia viva, né? A coisa seria mais... Não, no Brasil, você sabe, não sai viva. Não adianta enfrentar... não adianta querer enfrentar eles, não, que não são esses... Eu digo que eles são uma quadrilha de recém-nascido. Sabe? Não sabe nem se defender próprio, como vai traficar os outros. Uhum. Não consigo entender. Aquilo para mim era Deve ter pegado várias pessoas, porque depois teve o caso da mulher dessa, sempre Espanha. Essa que veio da Espanha, deu um AVC lá dentro, eles largaram ela 3 dias lá em cima, trancada. Um rapaz, que foi vítima deles também, foi que roubou ela de lá deles, colocou dentro do trem e mandou para a Espanha. Tá paralítica, com a boca aqui na orelha, com a mãozinha aqui, puxando da perna, porque ficou 3 dias sem socorro. Ele falou que era para esperar morrer, que ele punha dentro do porta-mala e dava fim no corpo. Misericórdia. O rapaz foi depois na polícia e contou isso. É uma história pesada, não. Né? Eu tô falando da quadrilha que eu estava. Uhum. Que eu estava. E eu fui vítima. Que você foi liberta. Vítima.
Até hoje eu não consigo entender que quadrilha é essa. Eu nunca me imaginei traficada, nunca imaginei que isso teria sido um tráfico humano. Achei que eram pessoas más, sabe? Pessoas aproveitadeiras. Eu não aceitava uma brasileira fazer aquilo com uma paisana dela. Tá bom? É inconcebível, né? Não, mas tinha português lá também que estava sofrendo na mão do português. Então eu estava pensando. No geral, assim, o que a gente tira dessa entrevista, eu acho que é, em primeiro lugar, não é porque você é esperta, Não. inteligente, que você não pode ser alvo, né? Então é Muito pior sempre eu, ter né? cuidado. Cuidado. Eu não digo para ninguém fazer o que eu fiz, entendeu? É um risco muito grande. Procurar outro meio de pedir socorro, sabe? De pedir ajuda. Não arriscar como eu arrisquei. Eu arrisquei, só estava eu e ele dentro do prédio. Eu enfrentei, eu peitei, eu não tive medo, sabe? Mas eu não aconselho fazer esse tipo de coisa porque Podia ter sido morta, né? podia ter sido morta. Não estava contando história Estava nenhuma. contando essa história hoje, é porque realmente Era a vontade de Deus que você se libertasse. é um traficante, como eu disse, recém-nascido. Para mim, assim, um bebê. Estava precisando ainda de mamadeira. Porque se fosse um bandido mesmo, tinha me matado. Eu acho que eram mais aproveitadores do que tudo. Não sei. Não consigo entender. Você, a nível psicológico, você hoje está em qual nível? Eu sempre fui muito agitada. Eu não penso, isso não me incomoda, isso não me tira o sono. Nunca me tirou o sono. Você psicologicamente se reconstruiu? Ao contrário, tenho muita pena deles, porque ela perdeu um filho num acidente muito dramático e eu quis até retirar a queixa, por isso que não deixou. Eu falei, não creio que seja justiça divina, o rapaz me tratava muito bem, não posso dizer que ele fazia parte daquilo, a mãe é que pôs ele nas coisas erradas, mas um rapaz que muito bonzinho e me doeu muito saber daquela morte, sabe? Para mim aquilo estava encerrado ali, sabe? Eu tentei até tirar a queixa. Amiga, eu estou muito feliz de falar contigo. Obrigada. Muito obrigada por ter dividido a sua história com a gente, porque, assim, infelizmente existem coisas assim, até piores no mundo, Muito né? piores isso. Passei nada perto de tanta coisa que a gente De tanta vê. coisa que a gente vê, mas muito perto de coisas que a gente acredita que poderia ser, porque, claro, o sonho de estar num lugar que você está cobrando algo que, um valor que vai de acordo com aquilo que é o seu trabalho, você sabe o valor do seu trabalho, você sabe que você leva muito para aquele lugar, levanta um lugar. Então, você fala, vou receber o que é justo para trabalhar e tudo, e depois chega ali, não é nada aquilo. Exatamente. No dia que eu saí, superior, era um lugar que estava morto já, estava tão cheio que não tinha por onde passar. Tão cheio, estava cheia a rua, cheia atrás, com mesa para todo lado. Eu sempre tratando bem os clientes, que eles não tinham culpa do que eu estava passando ali dentro. Sabe? Aquilo era assim. Foi dias de vitórias para eles aqueles dias, porque era lotado de gente. Você sabe o valor do seu salário. Você sabe o valor que você traz para aquela organização toda. Qualquer trabalho que a gente faz com amor, né? É. Obrigada, querida. Eu que agradeço. De ter você. Foi Espero bacana. ter outras entrevistas com você para a gente falar Sim. mais da sua história de Itália. Eu acho que você deve estar cheio de história legal Ah, para contar sim. de Se a gente Itália. fosse ficar aqui, olha, ia até amanhã cedo e não terminava os assuntos. Bom, eu quero. Vamos marcar um outro aí para largar um pouquinho de lado essa parte triste aí. E as pessoas não devem se iludir. Vou para Luxemburgo, que é um país rico, que ali está chovendo dinheiro, que não devem se iludir, não está tão fácil assim. Moradia está muito difícil, trabalho, pesquisa, deve pesquisar muito. É um país bom? É. Não paga transporte? Não paga transporte. Mas isso não é tudo. Tem que ver para onde está indo, não mete a cara assim, não faz como eu fiz. Eu dei sorte aqui, né? Eu digo que Deus me trouxe aqui para ajudar a desmontar essa quadrilha.
Eu encontrei Jesus, aqui encontrei meu marido, que é uma pessoa excelente. Todo mundo tem seus defeitos, mas tem muito mais qualidade do que, né? Se ele faz algum mal é para ele mesmo. Né? Não, é uma pessoa muito boa. Me ajudou muito, me ajudou. Passei aquela parte pior da história, eu passei junto ao lado, ele estava ao meu lado, né? Foi a recuperação daquilo, passo a passo. Que linda essa história. É linda porque você venceu, né? Venceu ela. A psicóloga fala que olha para mim assim, com tanto problema de saúde, tomando tanto remédio como se toma. Cheguei em Luxemburgo, eu não tinha nenhuma dor de cabeça. Hoje em dia são 12 comprimidos por dia. Sequela da questão psicológica que você passou. Sim. Problema no coração, glaucoma, desvio na coluna, muitos outros. Mas estamos aí. Vamos gravar outra. Vamos. Obrigada. Pessoal, isso foi Janete, contou as dores e as delícias dela. Fica alerta para todo mundo que a história dela seja a história de vitória dela, seja também uma história de aviso para você pesquisar bem o que você faz, as propostas que você recebe, que todo mundo quer uma proposta muito boa. Espero que você tenha, mas o dia que você tiver, pesquisa. Não acreditar em todo mundo. Entenderam, pessoal? Muito obrigada por ficar até o final. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.